temas, né, relacionados à nossa região, ao Estado aí e à questão do Brasil, né? Porque a gente fala de obras federais aqui dentro do Estado e que nos impactam e representa muito, né? E agora também vai estar participando conosco o Nardo Nese. A gente dá um bom dia ao Nardo. O Nardo entrou aquela hora, né, dando acessando a um questionamento, mas a gente dá um bom dia. Seja bem-vindo, Nardo Nese. Bom dia, Tancredo, ao Ian, né, que sempre aí junto. César, parceiro de longas datas. Pâmela, estou conhecendo hoje aí, muito bom. Ao Cezinha, né, e o Thiago. E um bom dia a todos os ouvintes, né? Eu acho que é um baita de um programa hoje aqui, falando da nossa ascensão regional, né? Nós estamos devendo aí para a população candidatos que representem a região. O Nardo sempre, na segunda-feira, participa do destaque da semana aqui conosco. E aí, no sábado agora, eu disse, Nardo, quando não tiver compromisso, eu vou estar te chamando, até porque também o Nardo tem uma visão política muito forte, não só na área do executivo, mas também do legislativo, que já foi vereador, né? E também na área técnica, né, que tem um conhecimento muito importante. Vamos trazer alguns temas aqui que eu acredito que aí vocês devem ter formatado até no próprio trabalho da Câmara de Vereadores ou nas andanças políticas de vocês, sendo questionado ou idealizado por pessoas que dizem, olha, vai ser candidato, mas eu quero que tu trabalhe nessa direção. E tu, quando também te coloca candidato, tu também vai trazer bandeiras para poder apresentar para a sociedade. A gente vai lembrar algumas aqui, outras não estão aqui, a gente vai estar conversando e pode entrar também, porque a gente vai estar perguntando, né, as principais bandeiras de cada candidato, mas a gente trouxe algumas aqui para botar na discussão na mesa, para ver o ponto de vista de cada candidato, tanto do federal, da Pâmela, como também estadual do César. Bom, a gente vai começar agora pelo César. César, sobre a questão da bacia do Rio Tubarão, que ela tem uma série de impactos. A bacia do Rio Tubarão impacta na questão do assoreamento, que tem aí um grande problema, porque a bacia contribui lá por Braço do Norte, São Ludgero, Lauro Miller, né, Pedras Grandes, toda essa na encosta da serra, que fazem parte da bacia do Rio Tubarão. Então tem aí o assoreamento do rio, a Barra do Camacho, que tem se discutido muito em função, né, da bacia do Rio Tubarão, que requer, né, alguns pontos de escoamento, e a Barra do Camacho é uma delas. Canal dos Moles de Laguna, nós estamos vendo agora a balsa querendo parar as suas linhas na noite, de 0 hora até 6 horas da manhã, porque tem uns bancos de areia e estão engalhando as balsas, né? Também a Lagoa de Maruí, Mirim e Santo Antônio, né? A Lagoa de Maruí, que costeia Maruí, a Mirim, que costeia Imbituba, e a de Santo Antônio, que costeia Laguna. E a Lagoa do Camacho. São assuntos que a gente vai estar trazendo aqui. Só na questão da bacia. Vamos entrar depois nas obras de infraestrutura, também nessa região, mas vamos falar só da bacia. Então, nesses 5 itens que eu coloquei aqui, se vocês pudessem dar um ponto de vista, mais ou menos dessa relação, desassoreamento do rio, Barra do Camacho, Canal do Moles, Lagoa de Maruí, Mirim e Santo Antônio e Lagoa do Camacho. César, do teu ponto de vista, o que está faltando? Né? Porque se fala muito no desassoreamento do rio, se fala muito na bacia do Rio Tubarão, mas fica muito na falácia, coisa de 11 anos aí com dinheiro na conta para fazer projeto que não foi feito. Enfim, várias ações que não têm acontecido. Seu ponto de vista. Tancredo, perguntar se o que está faltando. Está faltando é vontade política, só isso. Não adianta que seja governo do estado, seja municipal, o Barra do Camacho. O Barra do Camacho é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura é a responsável. Ela deixou chegar aquele ponto lá, devolveu uma balsa, a balsa estava lá no tempo, estragou, devolveu para a Cidasc, e porque não foi feita a manutenção da Barra do Camacho. O desassoreamento do Rio Tubarão. Eu sei que já tem deputado, o próprio Pedro Colasso tem defendido recursos para esse serviço, mas eu sei que é um valor, não é pequeno, para desassorear o Rio Tubarão, o valor é alto, mas tem que ter, né, a vontade política de ir lá brigar, de botar recursos para fazer esses serviços de desassoreamento. Lá no Camacho também tem um problema sério, né? Se não tivesse o perigo de El Ninho, eles iam esquecer a Barra do Camacho. A Barra do Camacho ia fechar, começou a ter essa mobilização
das forças vivas, né, da região toda, né, para desassorear o canal lá do Camacho, porque tá vindo a previsão do El Niño. Se não tivesse, praticamente ia fechar. E os bancos de areia que ele tem hoje lá, praticamente dá para caminhar, né, por cima daqueles bancos de areia de tão assoreado que está. E eu vejo que a importância dessa vontade política, dessa força política de junto ao governo do Estado, e se tiver que ir junto ao governo federal, né, independente de quem for o presidente, nós vamos atrás de recursos, porque o que está pegando mais é muito recurso que precisa para desassorear, por exemplo, o Rio Tubarão. Mas temos que ir atrás de recursos, brigar, seja governo estadual, governo federal, para que nós tenhamos as soluções aqui nesse tema. Bom, a gente também vê ali o assoreamento do canal da Barra, porque a balsa que faz aí o trajeto ali tem encalhado de vez em quando dá baixa maré, também em função do assoreamento, né? E a questão também da sanalização, que precisa não só a questão da segurança do assoreamento das barras, mas também oxigenar a lagoa com os peixes, porque os pescadores também, a grande maioria, vive dali, né? Do teu ponto de vista, o que é que está faltando também nesse sentido, né? Claro, agora se discute muito em função do El Niño, mas que precisa urgentemente ter um posicionamento. O que é que tu sugere, assim, de tu como representatividade vai poder contribuir para essa região? Hoje, como vereador no município de Jaguaruna, nós já estamos debatendo, nós estamos cobrando da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, que vou repetir, que é a responsável, né? A Defesa Civil do Estado já colocou que o responsável em desassorear a Barra do Camacho é a Prefeitura Municipal. Mas está sendo feito um levantamento para que seja cotizado com os municípios da região o recurso para fazer esse trabalho de desassorear a Barra do Camacho. Com isso vai entrar a água do mar, vai oxigenar mais ainda a lagoa, para que lá a grande parte da Barra do Camacho são de pescadores que dependem e vivem da pesca. Então, são coisas importantes que tem que ser tocado para frente. Hoje eu estou cobrando como vereador, como deputado estadual, não tenha dúvidas que vai ser uma das maiores cobranças que vamos fazer para nós acharmos a solução o mais rápido possível. Bom, agora vamos com o Nardo Urnesi. Nardo, tens algum posicionamento aí com relação a esse assunto importante, né? Começa a falar nessa questão da preservação do meio ambiente. Eu me lembro da APA, né? A APA da Baleia Franca. Como trabalhar essa redragagem, essa limpeza com esse envolvimento da APA da Baleia Franca, César? Nós temos uma dificuldade tremenda nesse sentido. Principalmente Jaguaruna. Jaguaruna, nós temos ali grande parte do território do município de Jaguaruna está no meio da APA, da Baleia Franca. Daí nós temos Laguna, Itapirubá, exatamente. Bituba. Mas o próprio Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMA, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, se você tem condições, né, tem as licenças ambientais que precisa para liberar, fazer a dragagem, mas em caso de emergencial existe uma documentação não tão complexa, mas você pode liberar para fazer esse serviço. Eu já estive conversando com a própria representante do IMA aqui em Tubarão, e que ela deu todas as orientações como se fazer. Foi encaminhado para a Prefeitura Municipal de Jaguaruna que ela fizesse, e o IMA dava autorização emergencial para fazer aquele serviço. Então, eu vou repetir, vontade política de resolver por parte do Executivo Municipal de Jaguaruna. Mas tu vê que lá nas barragens lá do oeste, lá o governador entrou para resolver e a justiça bloqueou de novo, né? Então, essa questão de meio ambiente não é muito fácil. Às vezes a gente fica conversando sobre essa dragagem, falta de vontade política, mas tem um lado ali que está meio calejado, né, do pessoal, faz muitos anos já, né? E Jaguaruna, Itapirubá, principalmente Bituba, Laguna, tem esse problema, né? Não, Nardo, eu concordo contigo. Tem essa parte, né, do Ministério Público, da Justiça, que vai em cima sobre a parte ambiental. Nós temos, por exemplo, um órgão que tem aqui, o ICMBio, que tem um escritório em Bituba, que ele que toma conta da APA da Baleia Franca. Isso. Então, não se consegue mais mexer naquela área. Hoje tem um projeto da deputada Giovanna de Sá para levar a linha da APA para Preamar ali, aí não vai liberar, não vai precisar
da autorização lá do ICMBio. Mas o importante é se fazer o REURB, né, naqueles loteamentos que existem, que vai continuar a APP, vai continuar uma área de preservação permanente. Então você tem que levar a linha para pré-amar, mas a peça fundamental é fazer o REURB para resolver. Aí nós vamos ter legalmente funcionando os imóveis lá registrados. E hoje nós temos até uma renúncia de receita muito grande naquele município, onde nós recolhemos o lixo, e o pessoal, nós temos quase 2 milhões por ano de diferença de valor que é pago para recolher o lixo, de pessoas que não pagam porque não está regularizado. Então nós temos uma renúncia de quase 2 milhões por ano de coleta de lixo. Só de coleta de lixo, né? Lixo. Interessante, né? É assunto interessante. Pamela, vamos agora contigo. A gente sabe que essa questão também impacta a tua cidade, Braço do Norte, porque a bacia do Rio Tubarão também tem passagem por Braço do Norte, sobre essa questão da lagoa, e principalmente do envolvimento, né, da população regional, né, da região dos lagos ali, os pescadores, os moradores, né, os nativos, enfim. Qual é o teu ponto de vista aí para a gente poder pautar no seu trabalho, né, a busca de solução para esses problemas aí que a gente tem, não só da bacia do Rio Tubarão, mas também as nossas lagoas, né, e aquilo que afeta aí a nossa população? Ainda tem um adendo ali que é a suinicultura, né? Tem que levar em consideração nesse sistema de abastecimento. Bom, eu acredito que dentro da política existe uma dificuldade muito grande de se fazer o trabalho de prevenção. Todo político ficou mal acostumado, entre aspas, em fazer aquele trabalho só de apagar fogo. Espera o problema aparecer, apaga o fogo, porque isso acaba dando notoriedade, né? Todo mundo acaba fazendo política para buscar votos. Quando fala sobre o trabalho de prevenção, o trabalho aquele chato, metódico, tem que sentar, se debruçar sobre as leis, entender como as coisas funcionam, ninguém está muito disposto a fazer isso. Então começa por aí, sobre o trabalho preventivo, né? De pegar os projetos e analisá-los eles de ponta a ponta. Aí beleza, o governador Jorginho Melo resolveu fazer, como foi o exemplo usado aqui. Aí ele esbarrou em uma série de questões que são questões legais, né? Aí vem lá um órgão como, por exemplo, o Ministério Público, que é um órgão muito respeitado, um órgão que, obviamente, luta pelo meio ambiente, mas é um órgão que não conhece a realidade de cada município, de cada região. Quem conhece essa realidade? É o político que está todo dia junto na comunidade, é o líder de bairro, são essas pessoas que estão lá todos os dias vendo como a coisa acontece. Né? O próprio morador. Então, o que nós temos hoje? Nós temos leis generalistas que são aplicadas de forma ampla, sem conhecer a realidade de cada município. Lá em Braço do Norte nós tivemos esse problema, né? O REURB não saía nas gestões anteriores, foi gastado horrores de dinheiro para REURB, foi feito um estudo socioambiental que não valeu de nada, não funcionou, enganaram o munícipe, vai sair REURB, não saiu, 4 anos, 8 anos, não saiu REURB. O que nós fizemos nesse ano? Eu assumi a presidência da Câmara, o novo prefeito assumiu, nós pegamos e nos debruçamos sobre a legislação e fizemos o quê? Modificamos a legislação. Por quê? Porque a lei ela tem que ser específica para cada região. Então, quando a gente fala sobre 5 problemas, a gente não pode aplicar em 5 problemas de 5 regiões diferentes a mesma lei. Então, o que está faltando é isso, o legislador, de fato, legislar. O eleito ir buscar recursos para o trabalho de prevenção. Não adianta esperar a Barra do Camacho fechar e depois ter que reabrir. A gente tem que pensar que isso é um trabalho de manutenção. Então eu acredito muito nesse trabalho preventivo, de manutenção, um trabalho criterioso, um trabalho técnico. Eu acredito muito nisso. É por isso que eu trabalho em Braço Norte, é por isso que eu quero ir mais para frente para trabalhar mais e realmente fazer uma política voltada para o futuro. É nisso que eu acredito e essa é a minha resposta. Essa questão de desassoreamento da bacia do Rio Tubarão é uma questão ambiental que pega, né? Você Sim. sabe que daí é onde tem que botar o resíduo. Qual é a tua sugestão como lei? Você falou ali do REURB. O REURB, ele realmente tem suas especificações, porque o que vale para o Amazonas vale para cá. Nós não temos, bem distinto. Mas qual é a tua ideia, assim, por exemplo, uma deputada federal hoje vai entrar, qual é a tua solução para a APA da Baleia Franca, para essa questão ambiental? Até para lembrar, e o César colocou aqui, Nardo, para deixar claro para o nosso ouvinte também, que isso é uma briga muito forte, impacta mais de 20 mil famílias. Sim. E muita gente aqui da nossa região tem casa
na orla marítima, aí, Sim, né? é nisso No que eu Camacho, Laguna e ali Tapirubá, Rincão, Laguna, imagina Vituba. toda essa região, e a mais impactada ali é Jaguaruna. Então, esse pessoal já teve, numa primeira leva, 80 casas cortadas de energia. Isso. Né? Porque estava em cima da APA da Baleia Franca. Né? O ICMBio foi lá, notificou, o Ministério Público acatou, mandaram cortar. Bom, e aí começou toda uma movimentação já um pouco antes, né, na Câmara Federal e paralelo no Senado também, porque o Espiridião Amin entrou também com um projeto no Senado, paralelo com a Giovana de Sá, entrou na Câmara Federal para poder discutir a linha de divisão da APA da Baleia Franca, por conta de que foi implantado sem provocar audiências públicas e escutar a população. Aquilo que a deputada, né, a candidata deputada Pâmela colocou aqui. Né? Quem conhece a realidade né? Então, essa busca, é bom deixar claro para quem está nos ouvindo, essa busca aí de solução, ela vai, claro, é uma legislação federal, né? Como também o REURB é uma federal adaptada para os municípios, também com lei, né? É de ela poder trabalhar, né? De que forma vai trabalhar na legislação, além dessa mudança, né? de linha da APA, que o Nardo colocou ali sobre essa questão de como tu vai fazer o trabalho. Seria importante, né, tu colocar aqui para a gente, né, o que é que pode ser trabalhado nessa questão legal. Então, eu posso responder através de exemplo, né? Florianópolis enfrenta esse problema e o bairro Campeche é um bairro que sofreu muito com isso também. Começaram a derrubar as casas lá no Campeche, casas já consolidadas, moradia de 20, 30, 40 anos lá no mesmo local. Começaram a derrubar essas casas, os moradores obviamente ficaram desesperados, uma ação civil pública enorme. Eu tive a oportunidade de advogar nesse processo. O que acontecia ali é o mesmo que eu falei na resposta anterior. O Ministério Público pega uma lei genérica e quer aplicar numa região inteira, sem conhecer. Lá no Campeche, por exemplo, não eram as casas que estavam construídas dentro do mar, foi o mar que avançou para perto das casas. Então é isso que a gente tem que fazer, uma análise de cada região, o que está acontecendo naquela região. E se for necessário ali fazer um acordo com o Ministério Público, dar um prazo para a pessoa regularizar, não, tem que realmente derrubar essa casa, tem que desligar a energia, mas a gente tem que estudar qual é a melhor maneira de que isso seja realizado. Por quê? Porque são áreas que já estão consolidadas. Não são pessoas que estão agora indo lá construir dentro do mar. Então a gente tem que analisar a questão ambiental e respeitar o meio ambiente, porque meio ambiente é tudo, né? Nós precisamos desse ecossistema, mas nós também temos que entender a realidade de cada região, cada situação e fazer acordos. Se for necessário modificar a legislação municipal, tem que fazer isso, mas não tem como hoje continuar dessa maneira, pegar uma legislação abrangente e aplicar em todas as regiões, porque não vai funcionar. Nem o meio ambiente ganha, muito menos a população. Bom, a gente agora vai para um tema importante, também regional, né, estadual e nacional. E a gente vai falar aqui sobre os temas de infraestrutura no sistema viário. A gente tem aqui a SC 370, que liga Tubarão Braço Norte. Nós temos a Ponte do Pontal. Nós temos aí a Interpraias, que faz a ligação das praias. Temos aí a Ponte Anita Garibaldi, que é um assunto que se discute muito. Né? A questão da BR-101, a Ponte Anita Garibaldi e mais o Morro dos Cavalos, que tem causado uma série de problemas, e a questão dos portos de Imbituba e Laguna. Um porto que nós temos em Laguna, que é de carga, e o porto pesqueiro em Laguna, agora administrado pelo porto de Imbituba, né? Então tem Laguna e Imbituba, os dois portos. A gente vai começar o seguinte: o que é que precisa desses 6 itens que eu falei aqui, que tu como legisladora podia estar participando, contribuindo, né, lutando na direção de busca de recurso ou de representatividade ou de, né, trabalho de força política para que esses itens possam acontecer. Então a gente pode trazer um a um. SC 370, Tubarão Braço do Norte. Acredito que, começando, né, do princípio, eu acredito que Santa Catarina, no que tange as obras federais, fica prejudicada por conta de nós sermos um estado muito de direita, a sua grande maioria de direita, e nós estamos vivendo um governo de esquerda. Eu tenho a impressão de que nós estamos sendo sempre boicotados. E aí o que acontece? Nós estamos elegendo pessoas
por questão midiática, né? Porque os eleitores estão se tornando fãs dos políticos, estão parando para olhar a técnica desses políticos. Então os políticos estão sempre lá na rede social postando videozinho, fazendo away, isso e aquilo, mas de fato poucos deles eleitos aqui na nossa região estão fazendo esse trabalho técnico de buscar recursos. Estou sendo bem honesta na minha resposta. O trabalho técnico de buscar recurso, de lutar contra o governo, de fazer o governo federal devolver para Santa Catarina todo o imposto que a gente manda lá para cima. Então nós estamos basicamente sendo prejudicados, porque nós estamos sendo massa de manobra para que outros estados se beneficiem através do nosso trabalho. E aí nós elegemos políticos porque eles estão famosos no Instagram, mas no dia a dia a gente não vê esse trabalho acontecendo, de realmente ir lá fazer oposição de verdade. Olha aqui, ó, Santa Catarina tem que receber dinheiro de volta, porque a gente manda um monte. Então não é fazer oposição e fazer um trabalho, não é só simplesmente postar videozinho, é sentar, entender como funciona a lei, é sentar e buscar esse recurso, entregar o recurso, parar de prometer e realmente fazer. Então é isso que na minha opinião está faltando, né? Não. César, 370, ligação Tubarão Braço Norte. 370, então está sendo feita a terceira faixa agora, 370. É o suficiente? Não é o suficiente. Eu vejo que agora com a Serra do Corvo Branco, a hora que ficar concluída essa ligação da Serra para o litoral, vai ser um aumento muito grande de veículos. A produção toda do Vale do Braço Norte, hoje que utiliza a SC370, vai ficar congestionado. Eu vejo que tem que ser feito a bandeira principal que eu vejo hoje em termos de nossa região aqui, é a duplicação da 370. Se fala hoje já em Criciúma na duplicação da BR, da 101 até o Balneário Rincão. Pô, se ali eles vão duplicar para atender praticamente o verão, quem tem casa lá, os veranistas lá, eu acho que a prioridade tem que ver qual é a obra prioritária para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina ou da nossa região. A SC370, a 370 é essa que precisa ser duplicada. Ela vai atender uma série, toda aquela produção que sai lá de São Martinho, armazém, que cai na 370 ali, o que vem lá da Serra do Corvo Branco, o pessoal de São Gero, de Rio Fortuna, de Braço Norte, cai tudo na 370, e isso aí também, vou fazer um comparativo com a própria a Ponte Anita Garibaldi. Deu um problema ali, o transtorno que deu para todo o setor produtivo. Então já vamos aproveitar que está contigo aí. Nós temos 3 assuntos relacionados a essa questão aqui. A ponte do Pontal, a Ponte Anita Garibaldi e o gargalo do Morro dos Cavalos. São 3 obras de infraestrutura que precisam urgentemente, né, de atenção. Uma leva a outra. Né? Essa questão do problema da ponte aqui, se ela trancou, se tivesse a opção do Pontal, seria uma forma de escoar também, né? Como também as duas, fomentando pela BR-101, você tem aquele gargalo do Morro dos Cavalos. O túnel, o anel de contorno, não importa, mas tem se discutido muito. O que é que poderia se fazer para poder pontualmente colocar, e até, Leonardo, queria que tu completasse isso aí também, sobre essa questão dessas obras importantes para a nossa região. A Ponte Anita Garibaldi é uma vergonha nacional, né? Os caras não têm 10 anos e ela já está com a estrutura rompida. Nossa, a 370 não pode bitrem, né? Então todo o nosso transporte, a logística fica prejudicada, né? O Morro dos Cavalos, os índios não deixaram, entendesse? E depois a gente sabe que não foi os índios, foi falta de vontade política. Então, todas essas conjunturas, até na questão da esquerda contra a direita de Santa Catarina, isso está levando muita conversa, né? Enquanto que nós só temos um retorno de 10% do que nós mandamos para Brasília. E essa falta de reforma, né, que o país tem, é que deixa a desejar. Mas eu gostaria de escutar, até por que uma ponte que nem a Anita Garibaldi, que nem um túnel do coisa, que nem a duplicação do BRC, não acontece aqui na nossa região. Eu vejo que são 2 obras importantes, 2 obras federais. Eu, como candidato a deputado estadual, estando na Assembleia, eu posso assumir e abraçar uma bandeira de alguém a nível federal, a Pâmelis, sendo uma deputada federal, eu como cidadão, como deputado estadual, abraçar
essa bandeira de encontrar as soluções. Eu vejo que o impasse que existe hoje, né, eu não digo nem força de vontade, mas o impasse do governo federal, né, de esquerda, com o governo estadual de direita aqui, criou esse impasse e está nos prejudicando bastante. Eu vejo que tem que haver, se ceder, sentar, conversar, porque eu acho que tem que pegar um todo, a bancada federal como um todo, nosso aqui, são os 16 deputados federais, independente de cor partidária. Mais os 3 senadores, são 19. Mais 3 senadores, e se lá sentar e ir na presidência da República, eu sei que só vem para cá para nós 10% do que tudo que nós recolhemos de impostos para Brasília, nós temos que chegar lá e achar essa solução. Não vamos atrás de achar quem é que vai ter o mérito de conseguir essa obra, se for o governo federal, estadual. Eu acho que isso aí é importante. A união das forças, né, políticas de Santa Catarina para buscar solução. A ponte já do Pontal já é uma obra que pode ser do governo do estado. Certo. Né? Essa aí tem que também... Eu sei que o orçamento da ponte... Mas de impacto também, porque é uma obra que vai dar cobertura para uma federal, porque caso de algum rompimento da ponte, algum problema, tu tem uma válvula de escape. Né? Mas nós temos o Pacto Federativo também, né, que é uma vergonha, né? Fica tudo concentrado em Brasília, o país recebe um monte de dinheiro e não distribui, fica lá levando o povo caro, né? E essas coisas que a gente tem que começar a entender. Eu vejo que essa parte aí que prejudica bastante. Eu sei que a ponte do Pontal, nós achamos uma solução para fazer a ponte do Pontal pela uma falha com a ponte da Anita Garibaldi, pouco mais de 10 anos, feita aí uma obra, milhões que foi o custo dessa obra, e está com esse problema aí. Ninguém sabe o amanhã se pode voltar novamente a romper um cabo daquele. Mas eu vejo que a ponte do Pontal, ela estava orçada, não sei, 300 e poucos milhões, a ponte do Pontal, mas que se faça um reestudo, né, a pista dupla, que faça por uma pista simples, e vai reduzir para em torno de 180 milhões, que eu acho que é uma obra que vai de encontro uma solução, se lá no futuro a Anita Garibaldi vindo não vai ter problema. É isso aí, eu tenho que pensar, mas já pensar grande. Eu acho que o projeto inicial, ele pensa em mão dupla e tem que pensar grande, porque futuramente, quando fazer a ligação das praias, isso vai ter muita movimentação. E a Pamela agora, que é candidata a deputada federal, isso é um prato cheio aqui, a gente fala da BR-101, da ponte, Anita Garibaldi, né, Morro dos Cavalos, a tua representação, né, com relação a esse ponto de vista aí que o César colocou, o Nardo colocou, né, de o que pode ser feito e o que tu poderia contribuir nesse assunto tão importante, né? E ela tem 70 milhões de emenda, né? 70 milhões. Começa por aí, né? Começa dessa maneira, elegendo pessoas que são daqui para que o grosso das emendas venham para cá, né? Porque a gente não elege pessoas que são da nossa região, acaba que a gente recebe uma fina fatia do bolo. E a gente fala em obras milionárias e a gente não consegue realizar essas obras. Por quê? Porque não tem a representatividade que necessita. Então, o primeiro ponto para se resolver é elegendo pessoas que são da região. Porque pessoas que são da região conhecem os problemas da região e, obviamente, desses milhões e milhões em emendas, o grosso vai vir para cá e as coisas começam a acontecer. Em segundo lugar, a obra já realizada da Ponte Anita Garibaldi é um exemplo do que o governo federal faz, né? Uma das únicas obras que inaugurou aqui em Santa Catarina, veio para cá e já trouxe um problema em menos de 10 anos. Aí é um problema só do governo federal, que fez uma coisa mal feita? Não, é um problema também dos políticos que não fizeram o que deveriam fazer, fiscalizar. Agora para o César e para a Pamela, será que essa briga de esquerda e direita também tem uma certa birra do governador com o presidente da República e do presidente da República com o governador? A coisa já está mais no âmbito pessoal, não estadual. Agora, isso não deveria ser cobrado e os dois não deveriam trabalhar com os seus CNPJs, um como governador e outro como presidente da República, não como Jorginho Melo, não como Lula, mas ambos para poder beneficiar a população, porque nessa briga do rochedo com o mar sobra por marisco a população, né? É isso que eu digo, né? Os políticos não estão cumprindo o seu papel, porque o papel do político eleito é exigir isso. Olha, Jorginho, se tu tens problema com Lula, o problema é de vocês. A gente quer saber do desenvolvimento da nossa região. Então,
faz parte do trabalho do político eleito cobrar isso, né? Por que Santa Catarina não desenvolve? Por que não recebe verba? Tem que receber, não importa se o governo é de direita, de esquerda, o Estado contribui, nós somos um Estado riquíssimo, um Estado que é exemplo para o país. E nós não temos essa contrapartida, por quê? Porque resolveu virar uma briga ideológica, né? E essa briga ideológica, ela tem atrapalhado o desenvolvimento da nossa região. Então, por mais que nós somos de direita, né, nós somos de direita, nós defendemos pautas de direita, nós vamos brigar pelo aquilo que nós acreditamos, mas na hora do recurso a gente tem que lembrar que não importa qual é o governo que está eleito, esse governo tem que devolver, porque nós contribuímos. Então, a ideologia partidária, ela é muito positiva, porque é o que a gente vai buscar lá, mas tem um momento em que a gente tem que falar, volto a dizer, de técnica, de trabalho técnico, de trabalho que realmente seja resolutivo. Nardo. Seguindo essa linha de raciocínio, por exemplo, um prefeito vai fazer uma rua. Aí ele vai lá olhar para ver se tem muito do partido dele ou não tem. Então, se tiver muito do partido dele, ele faz a rua. Senão, ele não faz a rua, entendeu? Esse segmento. É por isso que o Brasil precisa de um planejamento estratégico. As pessoas precisam entender Constituição, as pessoas têm que entender o Pacto Federativo. É o que falta, né? Nós temos o planejamento para Santa Catarina. Santa Catarina tem que ter o planejamento para a região sul, para a região oeste. Olha só, você conhece o oeste de Santa Catarina. Não tem estrada para trazer para o porto de Imbituba, é uma vergonha. A gente pega, vai para o oeste, vai atrás de um caminhão 20, 30 quilômetros, porque não tem passagem. Então é nesse sentido que temos que entender. Quando o governador Moisés assumiu a duplicação da 470, o próprio pessoal ficou falando mal, os políticos, né? Não entenderam que ele poderia restringir o pagamento da dívida. Essas ideias que têm que ser levadas em conta. Então é nesse sentido, né, César e Pâmela, que os políticos têm que começar a enxergar. Perfeito. E eu fico pensando assim, né? Como é que pode uma ponte tipo a Anita Garibaldi, que custou quase R$1 bilhão, ela ter problema da estrutura, né? Não, e agora, o Tancredo e os ouvintes, eles não têm acesso aos projetos, aos diários de obra. Como é que pode? Cadê a NTT? Cadê? Não tem. A concessionária aqui diz que não consegue resolver o problema da ponte porque não tem os projetos. Então é nesse sentido que a fiscalização, como você faz, tem que ser evidente. Bom, a gente vai no intervalo comercial, vamos para praticamente o último bloco e depois nós vamos estar falando sobre a questão das propostas parlamentares. Mas ficou um assunto para trás, a gente vai fazer rapidinho depois no início, sobre a questão do turismo. A Rota das Águas, as ferramentas turísticas, a Laje da Jágua, a Serra do Corvo Branco e o aeroporto regional. A gente vai estar